Oração, ação. Investigando, estudando o mundo animal, elo fundamental da nossa própria evolução, da evolução de toda criatura de Deus. Falar em preservar os animais, como alguns ecologistas falam, é um enorme avanço perante a média da humanidade materialista, egocêntrica, que imagina os animais como fornecedores de proteína, fornecedores de riqueza, fornecedores de serviços ao ser humano. Mas mesmo o pensamento ecológico, que pretende respeitar vegetais, animais, minerais, como partes de um sistema integrado, estão muito atrás da compreensão das almas simples, dos indígenas, dos aborígenes, que vivem uma relação com os animais baseada no amor. Vejam só, para romper nossas crenças, os índios comem a caça, matam os animais, mas têm com a natureza em geral e com os animais em particular uma relação de afeto, de fraternidade, de amor. O que mostra que, para nós que estamos embrenhados numa das muitas guerras que nós fabricamos, que é a guerra entre comedores de carne e não comedores de carne, com acusações, com arrogâncias. Precisamos compreender primeiro a importância de entender e estudar os ambientes como ecossistemas alicerçados em certos biomas, uns dependentes dos outros, como um organismo que nos cabe admirar e respeitar. Grande é o avanço do pensamento ecológico frente ao homem comum. Mas tão distante está o homem comum do pensamento ecológico quanto está o próprio pensamento ecológico do pensamento da fraternidade universal, da integração com a natureza pelo amor. Aprendamos uns com os outros, sem a arrogância do homem civilizado que alcança a ciência, que tem pesquisas, porque há um avanço intelectual, científico a fazer, e ele é muito importante. Mas compreendamos que o grande avanço, o grande mandamento da vida segundo Jesus é amor. E que, portanto, quem mais avança na relação com o animal é quem ama. Não idolatra. É diferente idolatria de amor. Tão doentes nós somos que o nosso amor tem ciúme, que o nosso amor quer controlar, que o nosso amor mima, que
que o nosso amor adoenta aqueles que amamos. A tal ponto que devemos perguntar: será que isso é amor? Mesmo questionando o nosso amor, devemos nos colocar no caminho da descoberta do amor verdadeiro. Jesus, no novo mandamento que ele passou aos discípulos ao final da sua missão na terra, disse que nós seremos conhecidos pelo amor que tivermos uns pelos outros, que devemos amar uns aos outros como ele, Jesus, nos amou. Então, amor não pode ser uma distração, uma maquiagem, uma máscara, um guarda-chuva debaixo do qual escondemos nosso afeto adoentado. Precisamos sim amar, mas precisamos investigar que amor é esse que nós temos oferecido às plantas, aos animais e às pessoas. Investigar o próprio amor que nós temos endereçado a Deus. Será que o fanatismo é amor? Será que os projetos de poder que caracterizam as religiões são amor? A exploração eleitoral que caracteriza as religiões, a exploração até sexual que ocorre no seio de todas as organizações humanas. Será que podemos chamar isso de amor? Será que não é contra isso que Moisés, que o mundo espiritual trouxe através de Moisés, ao nos falar: não usem o nome de Deus em vão? E o nome de Deus é amor. Não deveríamos chamar de amor isso. Mandamento que foi referendado por Jesus na oração do Pai Nosso, quando nos ensinou a falar: santificado seja o vosso nome. E o nome de Deus é amor. Investiguemos, não com crueldade, não com rigor, não com rigidez, mas com carinho. Amar se aprende amando, como disse Carlos Drummond de Andrade. Mas não deixemos de estudar o amor em geral, o amor dos outros, o amor em sociedade e o amor dentro de nós. Esse é o grande tema da evolução. A quantas anda o seu amor? Hoje vamos conhecer um pouco mais da evolução, da inteligência, do princípio inteligente que habita os animais. Como é que se dá essa evolução comparando com a inteligência dos humanos? É Allan Kardec que faz as perguntas nesse maravilhoso livro, O Livro dos Espíritos, em 4 perguntas na noite de hoje. Vamos a elas? Pergunta 604. Os animais que vivem nos mundos superiores, apesar de mais aperfeiçoados que os animais dos mundos inferiores, são sempre inferiores ao homem. Isso os espíritos já tinham dito. Sendo assim, pode-se dizer que Deus criou seres inteligentes, eternamente voltados à inferioridade. Este procedimento parece em desacordo com a lei de igualdade e do progresso existente em todas as obras de Deus. Como explicar esse fato? Então os espíritos tinham falado que os animais mais evoluídos num planeta, num determinado estágio,
podem ainda, quase no caso da Terra, não estão ainda aptos a fazer a transição para os humanos, de maneira que seus espíritos são levados a planetas mais avançados que a Terra, para lá, ainda no reino animal, continuarem a sua trajetória de evolução. Mas isso, segundo o nosso entendimento, não quer dizer que os animais estejam voltados eternamente a uma inferioridade frente aos seres humanos. Apenas que eles seguem uma raia própria, que a evolução dos animais segue uma raia própria entre os próprios animais, até que tenham alcançado o amadurecimento para fazer a transição aos seres humanos, de forma que o animal vai evoluir de um mundo em estágio intermediário para um mundo em estágio avançado, e quem sabe nesse estágio avançado já adquiriu a maturidade para transitar ao reino hominal, mas lá atrás na forma de um homem primitivo, de forma que o ser animal avança para mundos evoluídos no reino animal, mas é tão grande a diferença entre animais e humanos que quando ele faz a transição do reino animal para o reino humano, ele precisa voltar para o estágio primitivo, representando isso um avanço pela transição que ele fez ao reino humano, ao reino hominal. Veja se é compreensível isso. Mais ou menos como um aluno que faz toda a sua evolução como aluno e que precisa de uma faculdade para poder transitar de aluno a professor, de forma que ele, aluno, quando fez o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino superior, como aluno, precisará voltar ao ensino fundamental para dar aulas e ali progredir na trilha, na raia dos professores, fazendo seus mestrados, suas pós-graduações, seus doutorados, e evoluindo na raia dos professores com a mesma gradação que ele evoluirá na raia dos alunos. De forma que ele parece voltar, mas que na verdade está sempre crescendo, sempre em adiantamento. Mas a resposta dos espíritos para a questão de Kardec, se pode-se entender que Deus criou seres inteligentes eternamente voltados à inferioridade, os espíritos respondem assim: tudo se encaixa na natureza, por laços que a humanidade ainda não pode compreender. Assim, as coisas aparentemente mais desiguais têm pontos de contato que o homem jamais poderá compreender no estágio evolutivo em que se encontra. Mesmo essa compreensão genérica que eu passei aqui ainda é embrionária para entendermos a evolução do princípio espiritual através dos reinos da criação.
Ele pode escrever esses pontos de contato por um esforço da sua inteligência, que é o que nós fazemos aqui. Mas somente quando essa inteligência tiver adquirido o seu pleno desenvolvimento, o que nós estamos longe de fazer, e estiver livre de preconceitos, do orgulho e da ignorância, o que evidentemente nós não alcançamos, é que o homem poderá vê-los, esses pontos de contato, claramente na obra de Deus. Enquanto esse desenvolvimento não se realiza, suas ideias limitadas lhe farão ver as coisas de um ponto de vista mesquinho e restrito. Notem bem que Deus não pode se contradizer e tudo na natureza se harmoniza segundo leis gerais, que jamais se afastam da sublime sabedoria do Criador. Os Espíritos já deixaram entrever que dentro dos reinos há um processo de evolução. De forma que um mineral avançará, o princípio espiritual que habita os minerais, avançará ao longo de dezenas de séculos, de milênios, de vários milênios, às vezes através de milhões de anos, até que alcance o ponto mais alto entre os minerais, que é a informação que sejam os cristais. Quando esse mineral mais avançado migra para o reino vegetal, ele não toma o ponto mais alto, mas o mais baixo. De forma que o passo seguinte do mineral mais avançado é o vegetal mais atrasado. E assim também será do vegetal mais adiantado, que precisará transitar para o animal mais atrasado. E também de forma que o animal mais adiantado faça sua evolução, migrando, passando para o reino humano, o reino hominal, no qual, porém, ele será o ser humano mais atrasado. E assim, a evolução não se dá de uma forma linear, a criatura jamais retrograda, jamais volta atrás, mas terá essa trajetória evolutiva de mais evoluído num reino para mais atrasado no outro, depois mais evoluído no outro reino e para mais atrasado no outro, e assim crescendo sempre. Intelectualmente, como os Espíritos disseram, nós podemos compreender. Para compreender integralmente, precisamos crescer em afetividade e mesmo em razão. Nos critérios, como eles dizem, no ponto de vista mesquinho e restrito, é até onde nós conseguimos avançar. Muito bem. Questão 604. Então podemos dizer que a inteligência é uma propriedade comum, um ponto de contato entre a alma dos animais e a alma do homem? Sim, respondem os espíritos, mas os animais possuem apenas a inteligência da vida material. No homem, a inteligência proporciona a manifestação da vida moral. São níveis de inteligência, tipos de inteligência. Não é? E nas perguntas seguintes vamos ver isso também. Pergunta Kardec, na questão 606. Os animais possuem uma alma de natureza especial, de onde eles tiram o princípio inteligente que constitui essa alma?
O princípio inteligente para os animais é retirado do elemento inteligente universal. Esse elemento inteligente universal que os Espíritos revelaram está ser dos princípios constitutivos do universo. O universo é constituído por 3 grandes forças. Lembram os Espíritos ao início desse fabuloso O Livro dos Espíritos. O universo é constituído pelo princípio material, pelo princípio espiritual e por Deus. Deus, matéria e espírito são os elementos constitutivos do universo. Então, o princípio inteligente, o princípio espiritual, é o mesmo, é a fonte de onde tanto o homem quanto o animal retira sua inteligência. Mas a inteligência do animal, mesmo muito desenvolvida, será ligada à matéria, será a inteligência do corpo, será a inteligência delimitada pelo instinto. Enquanto que a inteligência humana é delimitada pela consciência. Muito bom, não é? Questão 606A. Então a inteligência do homem e dos animais emana de um princípio único? A resposta é sim, sem dúvida alguma. Mas no homem, a inteligência passou por uma elaboração que a eleva acima da inteligência que existe no animal. Alguns poderão perguntar com propriedade, observar com propriedade, que mesmo com essa inteligência superior, o ser humano atrasa-se por usar mal essa inteligência. Como nós vemos em tantas descobertas humanas, como da pólvora, da energia atômica, do avião, do navio, que infelizmente têm sido desenvolvidos no sentido da destruição, da morte e da guerra. Mas a inteligência em si é fabulosa. A inteligência em si evolui na passagem do animal para o homem. Se ele não evolui ao mesmo tempo o seu senso moral, irá usar mal essa inteligência. Mas o ser animal não pode ser comparado com o ser hominal, porque ele fez uma transição, ele deu um salto de evolução que o coloca em outra esfera, de forma que, ainda que pareça mais atrasado do que certos animais, o homem estará sempre um nível acima. Mas os animais que se sacrificaram, que usaram de compaixão, que desenvolveram seu afeto, como tantos dos nossos animais domésticos, quando passar esse princípio espiritual nesses animais afetivos, compassivos, serviçais, ele alcançará o ser humano num ponto mais alto do que os seres humanos mais violentos, mais agressivos, mais exploradores. É como se um aluno da educação infantil,
progredisse tanto na educação infantil que já conseguisse, na passagem para o ensino fundamental, entrar no segundo ano. Não se enganem, isso acontece. Os superdotados são tratados nos bons sistemas de educação dos seres humanos num processo de aceleração, de forma que eles não são obrigados a passar por fases que eles já aprenderam, que eles já dominaram. A criança precisa ser desafiada e o superdotado precisará ser desafiado dentro do seu estágio de evolução. Da mesma forma, os melhores animais, aqueles mais afetivos, mais disponíveis ao sacrifício, mais amorosos, quando passarem para o reino hominal, já estarão num estágio, já se manifestarão um ser humano muito mais compassivo, muito mais fraterno, muito mais evoluído. É claro, há uma coerência na evolução que sempre precisa ser percebida, respeitada, considerada. Não é lógico para você? Diga lá nos seus comentários. Vamos estudar juntos a nossa evolução, a evolução da criatura de Deus, a evolução dos animais nesse momento. Amanhã continuaremos juntos. Vamos agora saudar os amigos que estudam conosco aqui pela importância desses estudos. Estudar os minerais, os vegetais e os animais é estudar a nós mesmos. Dedicarmos-nos a esses três reinos será uma grandeza e uma evolução para todos nós. Muito bom. Enir Cajazeira Silva, Mônica Silva, expressando às amigas sua gratidão. Regina Frutuoso, Gugu Souza, também lembrando do amor ágape, do amor universal, típico da criatura crística, típico de Jesus nos seus exemplos. André Santos, boa noite. Hugo Souza, observa que nós temos dificuldade para entender, saber e sentir o verdadeiro significado da palavra amor, mas estamos no caminho, e aqueles de nós que nos colocarmos no estudo nos outros, na vida e principalmente dentro de si, do amor, estará se habilitando a verdadeira, profunda evolução da criatura. Muito bem. Janaína Correia, saudando e festejando como é bom estar aqui. Muito bom, eu também acho. Gugu Souza expressando sua gratidão. Mônica Silva sempre lembrando dos amigos encarnados e desencarnados, que todos os seres da Terra recebam nossas melhores vibrações, especialmente hoje os animais, lembrando dos animais mais sofredores, como aqueles que estão para serem mortos, para servirem de alimentos, como aqueles que estão confinados para diversão nos circos e nos zoológicos, como aqueles que são maltratados, inclusive a título de religiosidade, mas passando também pelos animais maltratados nas tragédias climáticas, como no Rio Grande do Sul e nos países mais afetados, nas tragédias de ódio, como nas guerras,
exemplarmente agora na guerra da faixa de Gaza e da Ucrânia, mas também da Síria, do Afeganistão. Os animais, em geral, nossos irmãos, que merecem todo o nosso amor, que todos os nossos irmãos animais recebam esse nosso amor, e que todos os que maltratam os animais também recebam nosso amor, para que possam se curar de seus grandes enganos. Um grande abraço a todos vocês. Amanhã continuaremos nossos estudos e convidamos, venha conosco e compartilhe, para que cada vez mais de nós consigamos entender a importância dos irmãos animais e a importância do amor como ponto central da nossa evolução. Ótimo final de noite para cada um de vocês, ótimo sábado e até amanhã, sábado às 18 horas, quando continuaremos nossos estudos. Paz e bem para todos.